Meus amigos, o mundo velho capota. Veja bem, eu sempre fui contra carro elétrico. Alguma vez vocês me escutaram defendendo carro elétrico? Pergunto para vocês. Mas alguma vez eu fiz alguma campanha para destruir carros elétricos? É diferente. É muito diferente eu não gostar. Prestem bem atenção. É muito diferente não gostar de carro elétrico do que não gostar da livre iniciativa. Eu sou contra carro elétrico, mas eu não sou contra empresas. Você quer comprar? Se você quer comprar um carro elétrico, compre. Eu estarei sempre aqui tentando esclarecê-lo que carro elétrico é uma cilada. Vocês viram o que aconteceu recentemente com um carro elétrico que incendiou e as pessoas não conseguiram sair de dentro do carro? Então tenha muito cuidado. Eu digo para vocês que eu não gosto de carro elétrico. Mas isso não vai me colocar jamais atacando uma empresa que produz carros elétricos. Posso atacar a BYD por trabalho escravo? É outra questão. Então eu quero que vocês entendam isso. Carro elétrico é uma bomba. Você tem a opção de levar uma bomba para a sua casa ou não. A opção é sua. Você pode botar uma carapuça de jumento e comprar um carro elétrico. Beleza. Mas não vai ser com o meu aval que eu vou aplaudir o terrorismo contra qualquer empresa. Eu não ataquei a BYD por fabricar carros elétricos, eu a ataquei por ela usar trabalhadores escravos. É muito diferente. Agora, os esquerdistas que tinham o Elon Musk como ídolo, agora o tem como demônio porque ele mudou de lado. Mas a esquerda é isso. Mas eu quero que vocês tenham sempre em mente essa realidade. Eu quero que vocês entendam essa questão. Porque se nós não tivermos a clareza desse aspecto, nós nunca vamos saber quem é nosso inimigo. Meu inimigo é a agenda verde. Meu inimigo é a pauta ambiental. Obrigado, Fábio. Valeu, Fábio. Eu digo falar isso para você. E vou dizer. Carro elétrico é uma cilada. Prestem bem atenção. É bom, se você tiver um carro elétrico, ter junto um power bank daqueles pretos, uma carga, porque se faltar energia, você não abre a porta do seu carro. Ou, como disse aqui o Roberval, carro elétrico já deveria vir com um martelinho. Os democratas vão se arrepender de aplaudir enquanto o terrorismo da Tesla continua. Volto a dizer, os democratas apoiavam os carros elétricos do Elon enquanto ele não tinha mudado de lado. Não vou nem responder o Roberto, porque o Roberto é o cara que quer ter uma solução para tudo. Não. Carro elétrico nunca vai ser a solução. O próprio Elon Musk já disse que o grande desafio do futuro é a falta de eletricidade. Defender carro elétrico é defender o indefensável. Prestem bem atenção. Carro elétrico é uma bomba. Se você é otário e quer ter um, beleza.
Mas saiba, mantenha, como disse o Roberval, mantenha um martelinho na sua mão. Eu estou falando do que aconteceu com um amigo meu, andando numa rodovia, terminou, subitamente apagou o carro, ele não conseguia abrir a porta do carro. Quero que prestem bem atenção. Ledemar, conheci uma pessoa que teve um carro elétrico que pegou fogo na garagem, carregando a bateria, incendiou a casa toda, mais um carro a gasolina. É isso. Pessoal, carro elétrico é para otário. E quem defende carro elétrico é um deslumbrado da tecnologia que não entendeu ainda. O Elon Musk diz que o grande problema do futuro... Tô pouco me lixando se ele gosta de carro elétrico. A rima do Cadu já diz tudo. Meu amigo Roberto, o Roberto tem cada coisa. Pessoal, o carro elétrico só é bom para o vendedor que achar um otário para comprar. Volto a dizer, só para o investidor otário. Elon Musk está tão preocupado com a destruição de seus carros que ontem ele publicou uma foto de ser obeso mórbido riscando um carro seu e perguntava o que esse ser merece. Exato. E quem foi que derrubou a prisão em segunda instância? Marco Aurélio Mello. A BMW já anunciou que não fará mais carros elétricos. Pessoal, carro elétrico só é bom para o vendedor que achar um otário para comprar. O grande problema, não sou eu quem estou dizendo. O grande problema é a falta de energia. Mas aí vem o Roberto Carvalho, meu amigo. O carro elétrico é bom. É bom a ova. Pessoal, então tá. Mas isso não quer dizer que eu vá querer acabar com as empresas, né? Exatamente, os birotários estão cheios aqui em Londrina. Tudo votante do Lula. Claro! Outra coisa, se o carro elétrico se incendiar, jamais jogue água para apagar, pois as chamas aumentarão, só apaga com pó químico. Com pó químico? Então o pessoal do Lindinho e companhia pode comprar carro elétrico? É isso que você está me dizendo? Marco Berni, olha aqui, na sequência, professor ativista LGBT e marido trans abrigam adolescente menor de idade no Colorado contra a vontade da mãe. Uma professora ativista LGBT no Colorado e seu marido trans estão abrigando uma garota de 17 anos que se identifica como um garoto. A polícia diz que não pode intervir para levar a adolescente para casa, para sua mãe. Olha, John Han Someltan, uma ex-professora de matemática na Durango High School, levou a adolescente, uma de suas alunas, para sua casa em Durango em dezembro, quando a menina saiu de casa após uma briga com a mãe. Pessoal, a destruição deles é base de tudo. Passar essa matéria aqui para vocês, que é daquelas coisas. Carro elétrico não terá terceiro dono. Notícias lá de Israel, muito importante. Grupos anti-Israel, grupos judeus anti-Israel ajudaram o Hamas no campus. Pessoal, o que tem de judeu esquerdista lutando contra Israel, vocês não acreditam, né? E as IDF começam a conduzir operações terrestres na Síria. A guerra vai ser retomada com toda a força.
só tem uma solução para Israel: acabar com a faixa de Gaza. Acabar. Enquanto não acabar com a faixa de Gaza, é perda de tempo. Não tem outra solução. Tanques israelenses marchando em direção a Rafah, em Gaza. Não vai ter nenhuma solução. E terão que destruir até uns 70 metros de profundidade. Terão que pegar um arado que are aquilo lá mais ou menos a uns 50, 70 metros de profundidade. Porque existem túneis, existem 6 andares subterrâneos de túneis, pessoal. Suzana, não apenas torcem, lutam e trabalham contra os seus. Agora uma notícia aqui muito interessante. Prestem bem atenção. Essa notícia a seguir é fantástica. Ninguém quer os palestinos. Muito menos os guerrilheiros e os terroristas do Hamas. Egito expulsará prisioneiros libertados do Hamas se não houver acordo de cessar-fogo. Os prisioneiros em questão foram libertados como parte da última troca de reféns e estão residindo temporariamente no Egito, já que nenhum outro país concordou em recebê-los. Pessoal, ninguém quer os terroristas palestinos. Não tem outra saída, ou vai arar tudo aquilo lá, 50, 70 metros de profundidade, virar tudo de ponta cabeça, ou não tem solução. Não estou sendo leviano nem nada. Olha aí, Egito expulsará prisioneiros libertados do Hamas. José Caldeira, ninguém quer nada. Ninguém quer esses caras. E essa é uma questão muito simples. Quem vai começar? Quem vai querer? Você quer um terrorista na sua casa? Pessoal, continua lá a nossa enquete, 829 votos. Você acredita que Bolsonaro terá um julgamento justo? 7% acredita que sim, quando eu digo que tem muito petista que nos olha. 74% não, 19% será linchamento. 831 votos até onde? Pois é, expulsar para onde? Ninguém quer expulsar para o cemitério. O único lugar onde terrorista do Hamas é bem-vindo é no cemitério. Você entendeu, Suzana? É só fechar as entradas. Então, meus amigos, tá aí. Guarda costeira chinesa afasta barcos de pesca japoneses em crescente disputa entre ilhas. Pessoal, algum ecologista já denunciou os barcos pesqueiros da China? Eu pergunto para vocês, vocês conhecem algum ecologista que tenha, em algum momento, denunciado a destruição que é feita nos mares pelos barcos de pesca chineses? Vitória Régia, João Batista, Rosa, Roberval, Dionísio, Suzana, Donaldo Daci, grande Donaldo Daci, José Caldeira. Alguém já escutou algum posicionamento da Greta, de qualquer ecologista, contra a destruição? Eles não têm coragem para isso. Os barcos chineses são verdadeiras máquinas de destruição do fundo dos mares. Não há, porque os chineses matam todos. Dionísio, olha só, olha, aqui está um esquerdoide. Ai, já está relativizando. E os barcos de pesca do Japão? Eu estou falando dos chineses.
Aqui tá briga. Eu estou perguntando, contra os barcos de pesca do Japão eu já li, mas contra os barcos de pesca da China, nunca. Nunca vi navios do Greenpeace cortando a frente dos barcos pesqueiros. Vocês já pensaram? E essas são sempre discussões, disputas muito claras. Ninguém tem coragem para denunciar a poluição da China, o uso do carvão para gerar energia. Vamos em frente. Vamos lá, pessoal, 841 votos até agora. Vamos lá, exatamente, Verinha. Os barcos de pesca chineses estão pescando em águas brasileiras. Cadê a Marina? Cadê o pessoal da Globo? Pessoal, antes de nós continuarmos com as notícias, não, vou passar essa aqui lá. Não, já vendeu. Já vendeu. Exatamente, Levi. Os chineses atacam e destroem o meio ambiente, mas os ambientalistas não têm coragem. Não, beleza, Dionísio, mas você está fazendo uma colocação, eu estou dizendo assim, quem tem coragem de atacar os barcos chineses? Ninguém. Os barcos de pesca dos brasileiros são atacados pelo IBAMA. Desculpa, tá, Dionísio, mas eu quero te dizer, pescador brasileiro se ferra, querem interferir inclusive na safra da tainha. Por quê? Eu pergunto para você. É isso que eu quero. Eu coloco para vocês. Veja bem. Espera aí, Paulo. São duas coisas diferentes. Essa Somalilândia, ela aceita os moradores da faixa de Gaza, não os terroristas do Hamas. São duas coisas diferentes. Eu só quero voltar aqui ao Dionísio. Dionísio, o que eu estou dizendo é que ninguém critica os barcos de pesca da China. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Agora, os pescadores brasileiros precisam de carteirinha, precisam disso, daquilo e daquilo. João Batista, exatamente aqui, ó. Eu morei em Floripa. Aqui em Floripa, na época da tainha, eles pegam pescador artesanal da beira da praia, aquela pessoa que mata meia dúzia de peixes para seu consumo. Semanticamente sim, né, Paulo? Então tá aqui, presidente brasileiro em visita de estado é recebido pelo imperador e pela imperatriz. Rapaz, a vida desse imperador do Japão deve ser um tédio. Daí quando aparece um palhaço, ele tá lá, né? Tribunal Superior de Osaka declara a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo inconstitucional. Para quem acha que o Japão não foi atingido pela ideologia woke, tá aí, na plenitude. O Tribunal Superior de Osaka se tornou na terça-feira o quinto Tribunal Superior no Japão a decidir que a falta de reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo no país é inconstitucional. Para quem pensa que a ideologia woke e o identitarismo está recuando, uma péssima notícia. Na região Paracás do Peru, a população de animais reduziu até barcos chineses atuarem na região. Exatamente. Shalom, shalom, Adelma Barros. Vamos em frente. Bom, a única saída que tem para a Europa é acabar com o que aconteceu depois da União Europeia.
A União Europeia, pessoal, é um projeto que vem sendo gestado pela esquerda europeia desde o tempo da Segunda Guerra Mundial. Para muitos, aquele manifesto do Ventotene era a base, foi a base sobre a qual, em 1957, foi estruturada a União Europeia. A União Europeia é a destruição da Europa. Hoje a União Europeia manda mais em Portugal do que o governo português, se você não sabe. Você já sabia disso? Enquanto isso não voltar, enquanto a União Europeia não voltar a ser um sistema de cooperação entre os países, a União Europeia se encaminha para o final. Essa história de acabar com a identidade dos países foi o grande sonho do Bigodinho, e a União Europeia concretiza esse ideal. Então, ou se resgata o poder de cada país, ou os países da União Europeia, ou os países da Europa, vão ficar isso que são. Pessoal, a União Europeia, vou dizer para vocês, a União Europeia manda mais em Portugal do que o governo português. Se você não sabe disso ainda, é bom que você se informe. E está tendo uma movimentação. A União Europeia atravessa uma crise de legitimidade sem precedentes. O que nasceu como uma ferramenta para facilitar o comércio e garantir a paz entre as nações soberanas se transformou, com a passada do tempo, numa estrutura supranacional e hipertrofiada, que legisla sobre os âmbitos tão sensíveis como a educação, a família, imigração, moral pública. Pessoal, a União Europeia manda mais em Portugal do que o governo português. Prestem bem atenção. O objetivo básico da União Europeia é acabar com os Estados nacionais. Isso está no manifesto de Ventotene, que a Giorgia Meloni trouxe à tona. Escutem bem o que eu estou dizendo. Enquanto não destruírem o poder da União Europeia, a Europa se encaminha para o fim. Bom, aqui está agora, depois que a Giorgia Meloni escancarou o manifesto de Ventotene, houve uma coisa assustadora. E isso é uma coisa muito séria. Inclusive, o Romano Prodi puxou o cabelo de uma jornalista. Tá aqui, vamos ver. Aqui, ó. Ele diz que não puxou, mas tá aqui, ó. Tá aqui a mão dele, olha só, tá aqui a mão dele e o cabelo dela. Prestem atenção, a esquerda está ensandecida. Mas ensandecida mesmo. Não, se não fosse a Meloni, já tinha naufragado. E tem muita gente da extrema-direita que acha que a Meloni deveria avançar ainda mais. Então, prestem bem atenção. Isabel, bom dia, seja bem-vinda. Salete Casagrande também. A trégua Salvini e Tajani. Porque o que acontece? O Tajani, deixa eu explicar mais uma vez para vocês. O governo da Itália é comandado pela Meloni, do Fratelli d'Italia da direita. Aí você tem um outro sócio da coligação, é o Tajani, da Força Itália. Ele é do PPE, ele é de centro, assim, muito forçando a barra, dá para chamar ele de centro. E depois tem o Matteo Salvini da Liga do Norte, que é da direita clássica.
que na visão dos europeus a extrema-direita coisa nenhuma, tá? Então esse é um caso. E eles vivem se bicando. Por quê? Porque o Tajani quer baixar as calças para a União Europeia o tempo todo. Eles compõem uma maioria, mas administrar os egos é o grande desafio e o grande mérito da Meloni. Tá difícil, porque bom, aqui, verdade, Gilmar Silveira. E essa revelação da ministra italiana estava escancarada e ninguém quis se manifestar. Exatamente. Tanto assim que eu perguntei aqui se alguém dentre nós, além, eu tinha escutado alguma coisa sobre o Manifesto Ventotene lá no tempo da faculdade, mas era tido como um hino da esquerda. Exatamente, eles estão perdendo terreno. Então dizem que eu a estuprei. Olha, esse Romano Prodi é o esquerdista verminoso que está sendo descarado, está sendo desmascarado. O vídeo transmitido pela Quarta República mostra o ex-primeiro-ministro Romano Prodi agarrando uma mecha de cabelo da jornalista Lavínia Orefici. Ele não bateu no ombro dela, mas com um gesto de raiva, incomodado com a pergunta sobre o Manifesto Ventotene, fez o que a jornalista já havia denunciado no sábado. Ele puxou pelo cabelo. E a esquerda tem que negar isso. Pessoal, antes de eu continuar com as notícias, eu preciso dizer para vocês. Eu sei, nós estamos no dia 25, mas o Pix está uma tragédia. Eu gostaria muito de poder contar com o seu Pix, para poder continuar com o trabalho. Eu digo para vocês com certeza. Quando eu estou fazendo comida, eu faço um vídeo e mando para alguns amigos. Se eu não vivesse da minha quentinha, eu não conseguiria sobreviver com o que a gente recebe. Mas eu vivo de quentinha, da quentinha que eu faço. Então, se alguém puder contribuir com o Pix, nós muito agradecemos, porque efetivamente nós muito precisamos. Mas precisamos mesmo do seu apoio, do seu Pix, precisamos de verdade. Olha, digo para vocês, é um desafio imenso tocar o projeto desse jeito, mas eu não vou desistir. Bom, então está aqui, mas não é a primeira vez que ele agride alguém. Ele já agrediu alunos e tudo mais. Ele é o tradicional da esquerda. Pessoal, o nível de vulgaridade das entrevistas do Lula, vocês não imaginam. Bom, vamos para a Alemanha? Não, aqui não, Suzana, foi o contrário. Não. Me desculpe, eu tenho que discordar de você. Aqui, os meios de comunicação todos estão escondendo. Suzana, é o contrário. Quem está mantendo isso aqui é apenas o... Opa, Vanderlane, obrigado. Quem está mantendo é apenas o Il Giornale e a Mediaset, que é a televisão ligada ao Berlusconi. Me desculpa, tá, Kitty? Os outros meios de comunicação, a esquerda toda, estão protegendo o Prodi. Bom dia, Eleonora. Com apoio de vocês eu não desisto, não. Eu quero deixar bem claro. Márcia Montpellier, obrigado. Eu quero deixar bem claro aqui não tem... Eles estão escondendo de todas as formas. Porque aqui não é fofoca, aqui é
uma agressão da esquerda contra um repórter da direita. Venusa, obrigado, Venusa. Annalena Baerbock, ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, como diplomata da ONU. A Alemanha quer se prejudicar ainda mais internacionalmente? A Alemanha perdeu sua reputação no exterior. A atual ministra das Relações Exteriores desempenhou um papel importante nisso. Sua promoção para a ONU é incompreensível. Venusa, obrigado pelo seu pix. Eu digo para vocês, a esquerda é isso. Essa aqui foi aquela mulher que foi lá na Turquia e o cara não estendeu a mão para ela e ela não teve a dignidade de virar as costas e ir embora. Então, a Alemanha para os alemães é desprezível. A Alemanha já teve uma reputação muito boa na ONU. Nosso país desempenhou um papel ativo. Nosso é a Alemanha, tá? É o texto que está dizendo, não é o Alfredo, não. Meu país é o Brasil. Então, nosso país é o do texto, tá? Desempenhou um papel ativo no desenvolvimento do direito internacional, como a adoção das convenções sobre direitos civis. A Alemanha é o quarto maior contribuinte para as Nações Unidas. A Alemanha também fornece grandes contribuições voluntárias para missões. No entanto, a imagem da Alemanha no mundo já não é o que nos dá crédito. Repetidamente, o governo cessante não demonstrou firmeza em suas respostas às principais crises do nosso tempo. Então, meu amigo Hino, Alemanha, pessoal, a esquerda está caindo do conceito mundial. Vocês percebem isso? Hein, meu amigo Hino? Quem puder contribuir com Pix, pessoal, é eu parar de pedir Pix, para de chegar Pix. É impressionante, mas é assim. Bom, há um governo cessante na Alemanha. E não se admirem se daqui para ali acontecer uma nova eleição na Alemanha. Nosso amigo Borges não está aqui hoje, mas há uma possibilidade concreta de termos novas eleições, porque o sistema lá na Alemanha... Então, agora eles querem acabar com toda aquela destruição da lei do aquecimento do Partido Verde. A Alemanha se deu conta que deixar nas mãos dos verdes qualquer setor de um país é destruí-lo. Relações exteriores, meio ambiente, os FDP com a economia. E por quê? Porque as pautas identitárias estão nesse nível. Eles estão preocupados em renomear ruas para acabar com o passado colonialista. A última pesquisa de opinião está nisso aqui. Há uma possibilidade concreta de termos novas eleições na Alemanha. Observem, está aqui, ó, pelas novas projeções, a CDU-CSU do Merz perdeu 2 pontos. A FD da Alice Weidel subiu 1,5. Então vocês vejam agora aqui que temos aí algo como 4,5%. Ou é menos, 3,5% de diferença de votos. O SPD do atual primeiro-ministro, do atual chanceler Scholz, está em baixa. Os verdes da Baerbock continuam subindo. A extrema-esquerda continua na mesma. O partido da Sara também continua caindo. Os FDP, os isentões, os liberais, ganharam mais 0,5. Então, pessoal, a Alemanha pode ter novas eleições. Escutem essa questão. Estou dizendo para vocês.
há uma possibilidade muito grande da Alemanha ter novas eleições. A Emília Porto, por acaso, está por aí? A Emília Porto é nossa amiga da Espanha e cada vez que eu vejo notícias da Espanha eu me apavoro e digo para vocês, a Espanha se foi pro saco. Ah, tá aí a Emília, olha só que legal. Olha aqui, Emília. O ministro Bolaños confirma que o governo mandou a Igreja Católica tirar o padre Cantera como prior do Vale dos Caídos. Sabem por quê? Porque o padre Cantera é de direita, é católico. Incrível, né? Assustador. Um padre da Igreja Católica que é católico. Que coisa doida! O grande desafio do Sanches e do PP, do Feijó, é dinamitar a cruz do Vale dos Caídos. Por quê? Porque a Espanha, o Sanches quer reescrever e criar um relato oficial sobre a guerra civil que teve na Espanha. A Espanha já era, pessoal. A velha Europa acabou. Não, o Vale é lindo pra caramba. E o Sanches quer uma nova narrativa, mas não é só na Espanha. Vocês sabiam que a Universidade de Oxford vai alterar o latim para contentar os não binários? Mônica Proietti, você sabia disso? A Universidade de Oxford, um dos bastiões históricos do saber ocidental, está se ajoelhando diante dos politicamente corretos. Muito obrigado, meu amigo. Todos, e opa, Idaglê, brigadaço, Mário César também, muito obrigado. Todos os valores são bem-vindos. A instituição com quase 1000 anos de história quer modificar as cerimônias em latim, adaptando-as para eles, elas e não sei o que mais. Pessoal, a destruição da cultura, ela vem de modo cavalar. Lembrando que o Reino Unido hoje é dominado pelos islâmicos. Groenlândia repreende o governo Trump pela visita ao território. O primeiro-ministro é de extrema esquerda da Groenlândia. O atual primeiro-ministro, o Buttigieg, é de extrema esquerda. Para quem não sabe, tá? E o Trump está assediando. O Trump vai conseguir. Pode ter certeza. A notícia que eu já falei antes, Trump pondera demitir Waltz por suposto vazamento de planos dos ataques dos Houthis. É a história. Quando foi que pararam os vazamentos do nosso governo? Quando o Sérgio Moro fez aquela pataquada pública e quando o Bolsonaro proibiu a participação do Mourão em reuniões do gabinete. Antes, todo mundo ficava sabendo. Então, o presidente Trump está considerando demitir o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz de seu cargo depois que foi relatado que Waltz havia vazado informações. Obrigado, Mário César, bateu aqui. Então tá aqui. Esse Waltz, ele é ligado é um dos rinos. Vocês vejam bem, com tudo que o Trump já sabe, mesmo assim vacila. Exclusivo. Rapaz, a cruzada que o Trump está fazendo nas universidades, isso está sendo devastador. A tela preta aqui é porque não está entrando na matéria, mas foi o seguinte, os professores de Colômbia, a Universidade de Colômbia aceitou a imposição das regras pelo Trump, só que os professores da Universidade de Colômbia,
estão se revoltando contra a determinação. Vão lá esperar. Vamos lá, vamos esperar, né? Mas estão lutando e chamando os alunos a se manifestar. Aqui, ó, tá aí. Presidente da Colômbia enfrenta corpo docente irritado em reuniões a portas fechadas. Os professores estão apoiando a ação dos alunos contra... Aí, ó. Professor de matemática fala em protesto na segunda-feira. É uma situação verdadeiramente muito estranha e intensa lá na Universidade de Colômbia. Os professores de artes, ciências sociais, eles não querem, eles temem que entregar a independência do puteiro e fazer com que o Trump tome conta do puteiro não é conveniente para o futuro deles. Essa é uma queda de braço muito violenta e que vai se acirrar, pessoal. Podem ter certeza. Os professores de medicina e pesquisa, que são os mais afetados pelos cortes federais, estão irritados por estarem arcando com a maior parte do peso financeiro do ativismo político de colegas mais liberais em artes e humanidades. Muitos também acreditam que a Colômbia não protegeu adequadamente os estudantes judeus. Mas isso, os professores de medicina, já os professores de ciências, de artes, acham que tem que ser assim mesmo. Tem que ser a putaria escancarada. Câmara votará sobre restrição de liminares nacionais. O ativismo do judiciário é tanto que um juiz distrital concede uma liminar lá no quiprocó, ela tem impacto nacional. Então, quando nós falarmos do ativismo do judiciário do Brasil, lembre-se que lá nos Estados Unidos, na Itália, em Israel, meu pai do céu. Estados Unidos acusam brasileiros de tráfico de armas e de drogas. Pessoal do PCC, a coisa vai chegando por aí. Vocês viram que aqui são 12 membros, né? O México com problemas. Pessoal, o Trump recolocar o mundo em ordem vai ser um desafio sem tamanho, tá? Tenho certeza que não vai ser. Vocês lembram quando o Trump falou que o porto do Panamá estava nas mãos da China? E disseram, não está na mão das Chinas. Não, estava na mão... Não é o porto. O canal do Panamá, ele tem portos. E esses portos estavam nas mãos de empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês. Mas todo mundo veio dizer que o Trump estava falando que não sabia. Só que agora a própria China está reconhecendo. Saída dos portos do Panamá da Hutchison é inevitável, pois o jogo mudou. Então aquilo que o Trump estava falando, pessoal, é verdade. O canal do Panamá pode estar ainda nas mãos do Panamá, pode, mas os portos ali, todos eles nas mãos da China, como empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês. Entenderam? Essa é uma realidade. Então não venham dizer que o Loirão, o Loirão mentiu quando falou do canal do Panamá. Está aqui agora. Vocês estão entendendo? Esses portos aqui é que estão todos eles nas mãos, estavam nas mãos do governo chinês. A China manifestou insatisfação. Quer dizer que não... Então o Trump não estava mentindo? Claro que não.
A reação do Maduro, Trump já começou a fechar o gargalo do Maduro. E aqui, pessoal, na última notícia, eu quero falar o seguinte. Ontem eu coloquei no ar um vídeo. Para minha surpresa, teve mais visualizações do que eu estava esperando. O vídeo é muito importante e eu gostaria muito que vocês assistissem a esse vídeo. Mas eu queria muito mesmo que vocês assistissem a esse vídeo, porque ele tem muito a dizer, inclusive para nós. Tá aí, ó, 24 de março, Dia da Memória pela Verdade e a Justiça. O Milei partiu para cima da esquerda. E esse vídeo, ele mostra uma coisa que muita gente não quer saber. A guerra era contra o terror. Os montoneiros não eram bonzinhos. Pessoal, Zé Dirceu e companhia não eram nada de bonzinhos, eram bandidos, assassinos. Aloysio Nunes, ladrão de trem. Dilma, ladrão de trem. Prestem bem atenção nesses detalhes. E aqui está um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem. Mas que assistissem mesmo. Você gostou, dona Aldaci? Pessoal, é um vídeo que você tem que botar na TV da sua sala e assistir. Infelizmente, nós ainda não temos um vídeo assim sobre os criminosos. Eu sonho poder fazer um documentário sobre os anistiados de 79. Mostrar os crimes do Zé Dirceu, da Dilma, do Aloysio Nunes, do Gabeira, da Miriam Pururuca, assassinos e terroristas. Infelizmente, nós não temos algo exposto assim. Eu pretendo produzir. Farei um crowdfunding, porque precisa contratar pesquisador e tudo mais. Eu quero muito fazer um vídeo desse tipo, mostrando quem foram os bandidos. Esse Rubens Paiva, um bandido, um assassino. Mostrar que do lado de lá não existem só bonzinhos. Não eram bons contra maus. Era uma guerra pelo poder e eles nunca quiseram democracia. Sempre quiseram ditadura do proletariado. Prestem atenção, meus amigos, nós temos que fazer isso. E esse vídeo que o pessoal do Milei produziu está maravilhoso. Conversei ontem à tarde com o pessoal da equipe de produção. Reiterei ontem ao pessoal do Adorne, ao próprio. Eu quero fazer isso, dona Aldaci. Quero muito fazer um vídeo desse. Porque nós temos que esclarecer o que for os bandidos da luta armada, os assassinos da luta armada, os sequestradores da luta armada, os ladrões da luta armada. É isso que nós temos que esclarecer. Então, meus amigos... Pois é, dona Maria Isabel, agora eu lhe pergunto, eu pretendo inclusive fazer um crowdfunding para fazer uma produção de luxo, inclusive entrevistar o Gabeira, entrevistar o Zé Dirceu, entrevistar a Dilma, o Aloysio. Bom dia, Paulo Meyer, tudo bem, meu amigo? Fazer um vídeo desses como resgate da história. A luta armada, pessoal,
Não foi a luta de mocinhos. Não eram mocinhos contra bandidos. Eram patriotas contra bandidos. Tem que entrevistar, Paulo. Eu não tenho medo de entrevistar ninguém. Ninguém. Se o Lula quiser dar uma entrevista aqui no canal de Brasília, podem ter certeza que eu entrevisto ele. Eu digo para vocês, se o Lula aceitar, eu faço uma entrevista com ele aqui. Vocês acham que não? Eu acho que, inclusive, é mais fácil o Lula conceder uma entrevista para o canal de Brasília do que o Bolsonaro. Minha opinião. Então, meus amigos, vai arrumar uma entrevista minha com o Bolsonaro? Duvido. Pago um charuto para você. Então, 24 de março foi um dia, esse vídeo aqui é excepcional e todos nós temos o dever de assisti-lo para entender que o que aconteceu lá na Argentina aconteceu no Brasil e no Uruguai com os tupamaros. Aceitam Idaglê. Aceitam. Mas lógico que ele vai pedir que certas perguntas não sejam feitas, daí eu que não vou aceitar. Pessoal, chegamos ao final, vou depois destrinchar esse vídeo todo. Chegamos ao final do nosso programa, muito, muito obrigado. É um dia de muita dor para nós brasileiros e por tudo, mas não vejo a entrevista, tá bom. Mas por tudo que representa esse dia tão triste e tão avassalador para nós, eu que comecei o programa com o hino nacional, eu vou terminar o nosso programa de hoje também com o hino nacional. Quero que vocês entendam, hoje é o dia o meu amigo Alexandre Garcia de Portugal, lá de Portugal, hoje é o dia para que nós possamos escutar de novo o hino nacional. Só para sacanear o Alexandre Garcia, com quem ainda me resta de memória, ele é lá de Odivelas, em Lisboa, né, Alexandre Garcia? Então vamos agora, respeitosamente, acompanhar o hino nacional e a gente se encontra com vídeos. Lembrando que hoje, provavelmente, se minha garganta permitir, eu estarei no programa do Paulo Echevarria às 15:45. Tá bom, meus amigos? Então, que Deus, em sua infinita graça e bondade, nos guie, nos acompanhe e nos proteja. Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros. Há corações sangrando, há corações chorando, mas eu continuo acreditando no meu Deus, porque o meu Deus nunca me abandonou, nunca. Vamos escutar o hino nacional.
Bom, pessoal, eu estou de volta, porque primeiro para agradecer as pessoas que contribuíram com o Pix, olha, muito mesmo, Márcia Montebeller, Vanderlane, brigadaço Vanderlane, também quero agradecer a dona Eda Prosdóximo Ribeiro, Fábio. Pessoal, o Pix de vocês é tão importante que eu digo, é o que mantém o nosso canal. E também quero trazer aqui para vocês a informação final de que o circo está começando. Eu passei, dei uma olhada agora rapidinho aqui, está tudo pronto. Já tem, mesmo com pedido de vista, o STF já tem maioria para condenar a Zambelli. Então, esse pedido de vista, o Cássio Nunes está só jogando só para a torcida, pessoal. Vamos entender que eles fazem de conta. Olha, não tem jeito, tá? E tem tanta notícia assustadora. Itaipu comprou 3 milhões de terras no Paraná por 240 milhões. Pessoal, a destruição desse nosso país é uma coisa tão avassaladora, é uma coisa tão gritante, pessoal, que, sabe... Vamos rezar, pessoal. Então, quero agradecer muito e vou passar aqui os dados, né, do encerramento dessa pauta. Nós temos que entender que nós estamos... vamos ver aqui. Vamos ver, vai começar o linchamento... Janela, tá aqui. Agora entendi como é que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Nós tivemos uma enquete e nessa enquete participaram 967 amigos, sendo que desses 967, 7% acreditam que haverá um julgamento justo. Observem que esse é um percentual altíssimo. Na minha opinião, 74% não acredita, e 20% acredita que será um linchamento. Jorge Rangel, olha, então muito obrigado, que privilégio ouvir, obrigado Marisa Nakarato, que privilégio ter a sua companhia, a sua presença do princípio ao fim. Não vamos desistir. Nem de Deus, nem do Brasil e nem do amor entre nós. Um abraço, até amanhã. Agora sim, encerrou a enquete e nós vamos
encerrando a nossa participação e o nosso programa. Lembrando sempre que Deus esteja protegendo a todos nós, agora e em todos os momentos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Hoje tem Mundial Telenotícias, mas também tem vídeos curtos, tá? Juízo é para vocês todos. A única coisa que vocês não podem ter limite é no amor por Jesus e pelo Brasil. O resto tudo use com moderação. Mas o amor pelos seus familiares, por Jesus e pelo Brasil, não pode. É sem limites, tá, pessoal? Sem nenhum limite mesmo. Um abraço, até a próxima.